Boa noite, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos aqui. Estamos hoje aqui, para mais uma vez estar cumprindo aqui um ato muito importante. Terceiro fórum, processo de revisão do nosso plano municipal de Capão Bonito, onde será votado a proposta do projeto de lei que será encaminhado para a Câmara de Vereadores e a proposta do projeto de lei será votada pelo Conselho aqui da cidade, pelos delegados eleitos nas oficinas regionais. Nós temos aqui pessoas presentes e também pessoas delegados também acompanhando online pela internet. Gostaríamos de agradecer aqui a presença do secretário de Planejamento, senhor Éder Danilo de Queiroz, aqui o Ari, presidente Ari Russo, nosso amigo, presidente do Conselho também, a vice-presidente Érica. Gostaríamos, nesse momento, também de convidar para compor a mesa, que está aqui também, o vereador, doutor Matheus Francato, por favor, representando o Legislativo de Capão Bonito. Enfim, outros segmentos também que estão aqui hoje representados, servidores municipais também, né, que estão aqui hoje atuando para que a gente faça esse terceiro fórum. Gostaríamos, em tempo, também de deixar agradecimentos que se fazem necessários. Agradecer a todos aqueles que participaram aí nos últimos meses do processo de elaboração, de composição, plano que é fundamental para o nosso município. Foram vários momentos de discussões, sugestões, projeções. Então, a gente tem um plano muito bem elaborado. Então, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que acompanharam esse processo. Senhoras e senhores, nesse momento eu passo a palavra ao secretário Éder Danilo de Queiroz, no ato representando o prefeito Marcos Cittadini, que fará a abertura e suas considerações. Todos os presentes, boa noite àqueles que nos acompanham pela rede social. Gostaria de expor aqui sobre esse terceiro fórum. Só gostaria de saber qual na remoto, aqueles que nos acompanham também de forma remota, o professor doutor da Unicamp, Sidney Pioc, né? Foi o nosso consultor aí junto à prefeitura, que nos acompanhou aí no desenvolvimento desse plano, o coordenador do plano, o engenheiro Rodrigo Brois, né, que também está de forma remota aí, presente também nesta conferência, aos membros do Conselho da cidade, que estão aqui presentes, aos delegados eleitos, aí, as oficinas que realizamos. Nós realizamos 18 oficinas no município, né? Dessas 18, 8 foram na zona rural e as demais foram realizadas aqui na zona urbana. Nós fizemos pesquisa também nas escolas, com a população, enviamos formulários. Então, foi um plano diretor, assim, elaborado de forma participativa, né? Nós tivemos aí a participação da sociedade, tivemos aí o apoio, então, da consultoria da Unicamp, o Conselho da Cidade também esteve nos acompanhando em todo o processo, fiscalizando e nos auxiliaram aí na elaboração desse projeto de lei. Hoje é o terceiro fórum para discussão e possível aprovação deste projeto de lei, né? Nós vamos abrir também, durante esse terceiro fórum, para que as pessoas possam também dar suas sugestões, dar suas opiniões. Está sendo gravado, transmitido ao vivo aí, pelas redes sociais. Então, declaramos aberta aí, passo a palavra também para o presidente do Conselho da Cidade. O quórum do Conselho da Cidade é maioria simples. Então, nós temos aqui 4 membros do Conselho da Cidade. Então, nós temos quórum para aprovação ou não desse projeto de lei. Fora os delegados que estão nos acompanhando de forma remota e alguns delegados aqui
presentes também na sessão. Então, passo a palavra aí ao presidente do conselho para fazer as considerações, depois voltamos aí a palavra ao professor doutor Sidney Pioc, que vai fazer a apresentação do projeto de lei. Boa noite a todas e a todos. Satisfação muito grande. Quero fazer uma saudação especial meu amigo, companheiro, vereador Matheus Francato. Cumprimentar o secretário de Educação, nosso amigo Wagner, secretário de Planejamento, meu amigo Éder, e aproveitar para cumprimentá-lo, Éder, pelo trabalho brilhante que foi feito na montagem desta peça, que vai ficar como legado para a nossa Capão Bonito. Quero dizer ao nosso querido vereador Matheus Francato que nós do Conselho, né, Érica, acompanhamos todo o processo de elaboração, de pesquisa, de oficinas desse plano diretor, muito bem elaborado pela nossa faculdade. Portanto, eu acredito, pelo que conheço do plano, pelo que acompanhei do plano, não teremos nenhum problema em relação à sua aprovação. Como eu disse, vai ficar como um legado para Capão Bonito, que é um plano extremamente atual, avançado, moderno, que vai contribuir sensivelmente para o desenvolvimento, para o crescimento cada vez maior de Capão Bonito. Muito obrigado. Agradecer as palavras do nosso secretário, do Ari também, fazer registro que se faz necessário em tempo, porque também representando o nosso setor educacional, supervisora de ensino, professora Edna Rodrigues, ali. Obrigado, viu, Edna? Uma honra trabalhar com Vossa Senhoria na Secretaria de Educação e também os demais representantes aqui que me fogem ao nome, mas estão hoje nessa bela noite. Bom, esse projeto, depois, lógico, estará sendo analisado para a Câmara, então eu tenho certeza que teremos respaldo do Legislativo. Gostaríamos também de ouvir palavras aqui do vereador Matheus Francato, representando o Legislativo de Capão Bonito, e logo após nós passaremos a apresentação do professor Sidney Pioc. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui hoje representando o nosso Legislativo. Fui um dos que sempre cobrou uma atualização do plano diretor. Quem sabe, entende um pouco de administração pública, sabe que planejamento é fundamental. E sem um plano diretor atualizado, nós não conseguimos prever os crescimentos, o desenvolvimento do nosso município. Então, agradeço o Éder pela sensibilidade, parabenizo o secretário Éder, e em seu nome toda a equipe do prefeito que trabalhou nesse plano. É algo extremamente importante para os próximos anos de Capão Bonito. Nosso plano estava totalmente desatualizado, não cumpria nem o requisito legal de atualização de 10 em 10 anos. Então, assim, isso é muito triste para nós e, infelizmente, não é todo mundo que dá valor para esse tipo de ação. Nós temos hoje, por exemplo, de forma alguma isso é uma crítica, mas é uma observação. Dos 13 vereadores, tem só um aqui para acompanhar algo que a gente vai pensar nos próximos anos de Capão Bonito, para onde o município cresce, a forma como cresce. Então, como bem disse o Ari, aproveitar para cumprimentá-lo, hoje ele representa não só também o Conselho das Cidades, mas também é presidente da nossa associação comercial, sabe do quanto isso também vai impactar, tanto no comércio, quanto no nosso cidadão, quanto na nossa população. Então, parabenizar o Éder pela forma como conduziu isso, de uma forma democrática. Ainda hoje a gente vai ter um pouquinho de discussão nesse sentido, mas eu tenho certeza que o que a gente faz hoje vai impactar nos próximos anos de Capão Bonito, com certeza. Um plano bem elaborado, não um plano Ctrl+C, Ctrl+V, como geralmente funciona em alguns municípios, apenas para cumprir a exigência legal. Acho que não funciona assim e não foi feito assim, e é por isso que a gente vai ter, com certeza, sucesso nos próximos anos e no decorrer. Algumas adequações vão surgir, isso é normal, mas a gente precisava ter algo concreto, e em cima disso agora a gente trabalha de acordo com
a demanda. Então, parabéns ao Éder, secretário, à sua equipe. Parabenizo indiretamente também o prefeito, que na hora de criticar a gente critica, mas na hora de elogiar a gente também tem que elogiar, e isso é algo que precisava ser feito. Então, são essas considerações, acho que agora a gente já pode iniciar. Obrigado. Bom, agradecemos as palavras do vereador Matheus Francato. Aliás, Matheus, muito obrigado por estar presente. A presença de Vossa Senhoria honra e abrilhanta mais esse importante ato que realizamos aqui. Aliás, em nome do Senhor, agradecemos ao Legislativo de Capão Bonito, que mais uma vez cede esse espaço democrático para que a gente faça esse terceiro fórum. Senhoras e senhores, nesse momento nós temos a honra de apresentar e chamar aqui também para essa apresentação mais do que especial, o professor Sidney Pioc Bernardini, fará uma apresentação de 30 minutos, uma apresentação que é um compêndio de todas essas ações que culminam hoje nesse terceiro fórum. Com vocês, então, nesse instante, professor Sidney Pioc Bernardini. Olá, boa noite a todos, a todas. Boa noite aos membros do Conselho, à Câmara Municipal. Boa noite também à equipe da Prefeitura, ao secretário Éder e sua equipe. Quero agradecer já de antemão todo o apoio que eu recebi para desenvolver esse trabalho, em especial da Secretaria de Planejamento, da figura do Éder, e do engenheiro Rodrigo Blois, que foi um parceiro o tempo inteiro na elaboração e que, vamos dizer, trabalhou com afinco dentro da Secretaria para que esse trabalho fosse concluído. Quero agradecer também ao prefeito, Marcos Cittadini, que sempre demonstrou enorme confiança no nosso trabalho, teve assim uma demonstração de apoio o tempo inteiro, desde o momento que nós, a Unicamp, nos interessamos por desenvolver um trabalho junto ao município de Capão Bonito. Só gostaria de lembrar que nós iniciamos esse trabalho ainda no ano de 2018, quando levamos para o município do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, para desenvolver o trabalho, começar a desenvolver esse trabalho. Então, é um trabalho que vem já de alguns anos e que, vamos dizer, envolveu um conjunto amplo de pessoas, de atores, de estudantes, de profissionais, ou seja, é um trabalho coletivo e, como já foi dito aqui, de muita importância, porque o plano diretor é o principal instrumento de ordenamento territorial de um município. E, sendo assim, ele definitivamente aponta para o futuro do município, aquilo que o município deverá ser, pelo menos nos próximos 10 anos, que é o tempo de validade do plano diretor. Queria lembrar, nesse sentido, que fizemos esse plano diretor de forma coletiva, sempre na perspectiva de pensar um projeto de cidade que fosse até para além dos 10 anos. Uma vez que 10 anos, embora seja uma década, é pouco tempo para realizar transformações importantes. Transformações, claro, que vão trazer benefícios para o município. Esse tempo de transformação do território, do espaço urbano, da produção do espaço urbano, leva um tempo que extrapola muitas vezes 10 anos. Então, claro, daqui a 10 anos, certamente uma nova revisão terá que ser feita, mas espero que
dentro das perspectivas que esse plano diretor já está traçando, porque eu posso dizer que tive bastante cuidado, né, e trabalhei com bastante afinco para realmente pensar um plano diretor que se efetive, que se implemente, né, e que não seja um plano diretor apenas para constar, né, como a gente vê em muitos casos, uma vez que há essa obrigatoriedade, todos os municípios precisam ter plano diretor, isso é obrigatório por lei, né? Mas muitos municípios apenas fazem isso para constar, enfim, para cumprir a exigência legal. Eu sempre, como professor, como docente, como pesquisador, né, assim, e desenvolvendo esses trabalhos de extensão, no caso, esse trabalho de extensão, que é o Plano Diretor de Capão Bonito, sempre trabalho na perspectiva de que aquilo que se preconiza, aquilo que se idealiza, deve ter um esforço coletivo para que se implemente, né? Conhecendo o Capão Bonito, a gente pode perceber uma série de questões, de problemáticas, enfim, de questões que, de certa forma, o que a gente apresenta enquanto proposta de lei reflete e dá uma resposta, né? Ainda que incipiente, né? Ainda que o planejamento ele não consegue ir, de fato, nos detalhes, nas questões mais específicas, mas consegue delinear pelo menos um arranjo que vá dar aí condições futuras para que, né, o município saiba pelo menos por onde prosseguir, né, que caminhos trilhar pelo menos daqui nos próximos anos, né? Muito bem, feita essa introdução, eu gostaria, então, eu vou compartilhar aqui minha tela, vou fazer uma breve apresentação, pretendo que seja realmente muito breve. O plano diretor, ele tem um conjunto de capítulos e uma quantidade de artigos muito grande, não é? Não é possível apresentá-lo aqui na sua totalidade, né? Então, eu vou buscar fazer aí um apanhado dos aspectos gerais, dos aspectos principais, né? Tentando, assim, apontar as principais questões que estão sendo trabalhadas, que foram trabalhadas e que estão sendo propostas no seu âmbito. Tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês e vou fazer, então, a apresentação. Muito bem. Em termos de estrutura e conteúdos para o diretor de Capão Bonito, né, ele começa, né, trazendo os princípios fundamentais. Princípios fundamentais, na verdade, são aqueles que estão ancorados na nossa base constitucional, né, naquilo que a Constituição, a nossa Constituição Federal determina, e ao determinar, portanto, que o plano diretor é o principal instrumento de ordenamento territorial, nós trazemos aqui para o campo do planejamento municipal alguns desses princípios. O primeiro, então, é a questão da função social da cidade e da propriedade, né, e a preocupação que essa função social se cumpra, e esse cumprimento, evidentemente, ele não se dá só a partir, vamos dizer, do que o poder público vai desenvolver, mas se dá a partir da coalizão, do trabalho coletivo de toda a sociedade, né? Então, isso, claro, tem uma série de detalhes, mas o mais importante é entender que a cidade, a propriedade, elas têm, claro, um caráter privado, individual, mas elas também têm uma dimensão coletiva. Então, é essa dimensão coletiva que se coloca aí, né, dentro desse princípio fundamental. O Capão Bonito é um município de enorme extensão territorial, apresenta patrimônio ambiental de elevada importância
Então, portanto, a questão da função ambiental do município também, do território do município também está destacada aqui, né? E também uma terceira questão que é a gestão democrática, algo que Capão Bonito já pratica, né, com os conselhos, com, enfim, as instâncias participativas, mas que no âmbito do plano diretor espera-se que ele se acentue, que se intensifique. Bom, nós definimos aí, como sempre fazemos no plano diretor, definimos o que nós chamamos de eixos estratégicos, não é? E no caso de Capão Bonito, pensamos que 4 eixos estratégicos caberiam muito bem, sendo eles a proteção e recuperação do meio ambiente, né, e o território como promotor da saúde integral, o território acessível e território como promotor do desenvolvimento social. Quer dizer, aqui nós estamos, claro, ancorados em algumas questões conceituais importantes, que certamente também estão respondendo dilemas e questões e problemas que o município apresenta, né, como, por exemplo, as questões de desemprego, as questões de renda e rendimento, né, as questões do aproveitamento desse território, né, as questões do desenvolvimento econômico desse território, e também, por outro lado, elevando essa preocupação para uma questão mais, uma dimensão mais global, uma dimensão mais para além, né, dos limites do município, levando essas questões para preocupações que hoje estão no nível mundial, né? Por exemplo, a questão do aquecimento global, as questões relacionadas à saúde pública, que, né, com a questão da pandemia aparecem com muita veemência, e, portanto, ancorando com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Isso é muito importante porque mostra uma direção, que é uma direção que não é só, vamos dizer, específica, não é localizada, mas é dentro de uma perspectiva de transformações importantes que o mundo vai precisar passar para a sobrevivência da humanidade no futuro. Então, essa é uma questão muito importante. Bom, aqui a gente está só mostrando graficamente um dos mapas, onde a gente pensa como né, do ponto de vista mais conceitual, como esse território ele se ordena. Como eu falei, é um território muito extenso, presença de muitos núcleos rurais, né, e que, vamos dizer, vão necessitar de uma maior articulação territorial, né? Então, esse mapa mostra um pouco isso, mostra de forma um pouco mais conceitual o que está se pensando, né? Uma complementaridade das áreas rurais, das áreas que estão em torno da núcleo central, e uma complementaridade com os núcleos rurais para que estes núcleos possam pertencer mais ao âmbito do município, né? Claro que eles não estão isolados, mas a ideia é que eles passem a se integrar melhor do ponto de vista territorial. Então, essa aqui é a ideia que está colocada aqui. E aí estabelecemos o que chamamos de macrozoneamento, né? Que, na verdade, nada mais é do que estabelecer divisões territoriais que guardem, cada divisão dessa, objetivos e diretrizes a perseguir, né? Que tenham a ver com as problemáticas que cada porção desse território tem e como, né, o município e a sociedade vão se debruçar para resolver alguns desses dilemas. Então, nós estabelecemos 8 macrozonas, né, que estão aí, são essas que estão aparecendo aí, e elas estão identificadas no mapa, né, que é este mapa que foi desenvolvido. Ele está cortando aqui um pouco esse lado de cá, mas, enfim, as macrozonas, elas, como vocês podem perceber, elas têm uma subdivisão e, ao lerem o projeto de lei, vocês vão perceber que cada subdivisão dessa aguarda algumas diretrizes, que são os caminhos a se percorrer para que essas macrozonas cumpram aí né, aqueles princípios fundamentais que eu apresentei no começo, né? Então, a ideia é que
vamos dizer, esse território ele seja todo, ele tenha, né, efetivamente uma função a cumprir, uma função social e que, em última instância, seja em benefício de todos os cidadãos, de todas as pessoas que moram, não só as que moram em Capão Bonito, mas também as que, enfim, a, a população em geral, né? E dentro da macrozona urbana, não é? Que é esta, vocês podem ver, a macrozona urbana é esse perímetro aqui em amarelo, que coincide com a área urbanizada, né? Onde existe cidade, né? Onde existe toda a infraestrutura urbana, enfim. Essa macrozona urbana, ela também foi dividida em zonas, né? Que são, que a gente chama de zonas de uso e ocupação do solo. E também, da mesma forma, estas zonas elas têm aí características e também elas deverão cumprir objetivos e diretrizes, né? E o que também elas guardam são parâmetros, né? Regras, normas que, vamos dizer, apontam para uma limitação do que se pode, né? Do que se pode instalar, do que se pode empreender do ponto de vista tanto do uso, né, da atividade que se instalará, como da ocupação, dos volumes construtivos que poderão ser edificados. Bom, aí a gente tem, então, aqui, como vocês podem ver, aqui teve toda uma definição, uma nova definição do perímetro urbano, que guarda consonância com as expectativas de crescimento, do ponto de vista populacional. Então, no fundo, o que se preconiza é que o município não tenha áreas urbanas muito extensas, evitando-se dispersão e fragmentação urbana, que é algo muito importante, né? Então, essa foi a ideia que vamos dizer, nos direcionou para definir esse perímetro, né? E definindo, então, uma delimitação de zonas que guardam, evidentemente, consonância com as características de cada área aqui e que, portanto, estão representadas e normatizadas a partir de parâmetros que estão na lei, não é? E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre elas, de forma bastante rápida, mas para vocês terem uma ideia. Então, só para vocês saberem, essa área em laranja é a área que hoje já é ocupada, né, que hoje já está urbanizada, né? E esta em amarelo seriam, então, as áreas que a gente chama de expansão urbana, onde será possível, então, receber novos loteamentos no futuro, né? E aqui, nessa área mais a nordeste do município, da área urbana, desculpem, está localizada a área industrial, onde já tem, né, as instalações industriais, com a previsão de uma área de expansão dessa área industrial, que será, evidentemente, muito importante para novas indústrias que venham a se instalar, né? E a área aqui central, onde já é o centro, com maior diversificação e maior intensificação da ocupação do solo, e que se estende por o que a gente chama de áreas de centralidade linear, que estão aqui incluídas nas principais artérias ou avenidas do município, que vão também permitir um pouco mais de intensificação de desocupação do solo. Bom, nós também definimos um conjunto grande, né, de instrumentos de política territorial urbana. Esses instrumentos é o que a gente chama de caixa de ferramentas, são instrumentos indutores. A gente considera que, se eles forem aplicados, né, se as próximas gestões municipais aplicarem esses instrumentos, é uma forma de conseguir uma maior arrecadação, né, e também maior parceria com vamos dizer,
da iniciativa privada em desenvolver as ações que estão preconizadas no plano diretor, né? Então, aqui tem uma série de instrumentos e alguns deles foram delimitados, porque isto, na verdade, a lei, a legislação federal pede, né, que esses instrumentos eles sejam ancorados, que a gente chama delimitados no plano diretor. Então, alguns deles foram ancorados na escala municipal, e grande parte estão aqui, que são as áreas dos núcleos rurais, né, que estão aqui aparecendo. Então, aqui tem uma delimitação de cada um desses núcleos, onde eles estão. Os principais, na verdade, eles estão aparecendo aqui como áreas, zonas especiais de direito social, né, onde se pretende haver uma regularização fundiária. Ainda que não saibamos muito sobre a situação fundiária dessas localidades, a gente já, de antemão, mesmo sem saber com detalhes isso, a gente já inclui, né, nos adiantando, então, aquilo que se preconiza em relação a esses núcleos, para que esses núcleos, essa população possa se fixar definitivamente nessas áreas, né? E aí a gente tem também, dentro da área urbana, também um conjunto de instrumentos que poderão ser aplicados na área urbana, alguns aqui delimitados, né? Também as zonas especiais de interesse social, né? A zona especial de interesse social tipo 2 e a zona especial de interesse social 3, que são as áreas livres para edificação, implementação de habitação de interesse social destinada à população que vai crescer em Capão Bonito, né? E muito vinculado à ideia, né, ao que também apareceu com bastante veemência no processo participativo, né, a ideia de prover áreas para esporte e lazer, né, estão aqui colocadas como zona especial de interesse institucional, cultural e de lazer, né? Então, vamos dizer, aqui a gente tem parte, vamos dizer, dos instrumentos, alguns deles definidos territorialmente, e que isto vai exigir das próximas administrações, um esforço para a implementação, né? Bom, aí, como eu falei, nós íamos falar muito, de forma bastante sumária, né, que nós estamos chamando de normas de desocupação do solo. Cada uma dessas categorias que vocês estão vendo aqui, elas são vinculadas às zonas de uso e ocupação que estão ali delimitadas no mapa que eu mostrei agora há pouco, né? Então, a gente tem aqui as categorias que foram determinadas para Capão Bonito, e a gente tem aqui as categorias residenciais e não residenciais, no caso, né, que abrangem os comércios, os serviços. Isso é muito importante para que exija, né, um mínimo de controle, e um controle que, vamos dizer, evite, né, que todas essas atividades produzam impactos nocivos, impactos indesejáveis à população como um todo, né? E aí aqui também nós temos as categorias industriais e as categorias rurais, né? Que parte delas vão ser definidas, vamos dizer, utilizadas nas macrozonas que estão para além da área urbana, né? Que são as macrozonas, todas aquelas que a gente apresentou no início. Aqui também nós temos um quadro que aparece no projeto de lei. Esse aqui é o quadro com os parâmetros de desocupação do solo. Então, vamos dizer, algo que faltava no município, né? O município ainda não tinha, vamos dizer, regras de controle, e com esse plano diretor eles passaram a ter, evidenciando, portanto, regras construtivas que também vão ir de encontro com situações de maior salubridade, higiene das habitações, né? E também
considerando questões relacionadas com incomodidades já geradas no município, né? Já também constatadas no âmbito da lei, também foram definidas alguns parâmetros de incomodidade, que estão lá, principalmente relacionadas com ruído e com carga e descarga e emissão de vapor. Bom, também temos aqui incluído no projeto de lei algumas normas de parcelamento do solo urbano, não é? E também foram apresentados alguns parâmetros, principalmente do sistema de vias, quesitos técnicos para as vias a serem implementadas nos próximos parcelamentos do solo que forem acontecer. E, finalmente, a gente tem também uma inclusão de sistema de planos, programas e intervenções físico-espaciais. Nós fizemos questão de incluir um conjunto que ainda aparece na forma de listagem, mas que consideramos importantes para efetivar, vamos dizer, aquilo que a própria população considerou como importante, né, no planejamento futuro do município. E então lá estão as intervenções físico-territoriais, que demandarão também nas próximas gestões uma regulamentação para transformar isso num conjunto de metas e ações que possam ser também ancoradas nas peças orçamentárias e que as próximas gestões se preocupem em realmente implementar e efetivar essas intervenções, né? E, vamos dizer, seguindo também os ritos do planejamento, do plano diretor, foram estabelecido um sistema de planejamento e gestão que parte dele já existe no município, né, com a atuação dos conselhos, mas que, vamos dizer, se amplia um pouco mais a partir do que a gente colocou aqui, né? Então, a criação de um sistema de planejamento e gestão propriamente dito, que está vinculado à estrutura político-territorial de gestão do planejamento municipal e também aos órgãos de gestão participativa, que certamente, quanto mais bem estruturados estiverem, mais a gente tem, vamos dizer, esta coalizão e essa união entre poder público e sociedade civil na implementação e efetividade do plano, né? Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu vou aqui fechar minha apresentação. Claro que estou para toda e qualquer dúvida que vocês tenham, e também à disposição para, enfim, qualquer alteração que porventura possa, né, aparecer, que se queira fazer, né? Nós, na Unicamp, consideramos que esse é um projeto bastante importante, que agregou muito valor à nossa comunidade, à comunidade acadêmica da universidade, né? Estamos sempre muito preocupados e envolvidos que a universidade ela não fique restrita, né, ao seu campus, mas que a gente possa levar para quem nos procura esse conhecimento, essa experiência. E também quero dizer que nós, dentro do departamento onde eu trabalho, no laboratório onde eu atuo na Unicamp, também nos colocamos à disposição para a continuidade desse projeto, né? Para que, ajudando, portanto, na implementação, na efetivação. Como eu falei, não adianta nada ter um plano que, embora seja bem desenhado, bem estruturado, e reflita os anseios, os dilemas da cidade, não adianta nada se ele não for colocado em prática, se ele não for, de fato, levado a cabo, né? E para isso, claro, o poder público tem um papel muito importante, e a Câmara Municipal também, mas a sociedade também tem um papel importante, porque a sociedade ela também deve entender a importância do plano diretor, entender que ela é copartícipe nisso, né, que ela deve
colaborar, contribuir, e no sentido também de cobrar, não é? Que essas coisas aconteçam, que elas possam acontecer dentro, evidentemente, dos limites que existem, dos limites de gestão, dos limites orçamentários. É por isso que eu falei que é um plano diretor que procura entender o planejamento para além dos 10 anos, mas que tem que começar desde já. Né? Para a gente pensar, vamos dizer, Capão Bonito daqui a 30, 40 anos ele será, né, um município forte, com bastante desenvolvimento econômico, ele precisa começar a trabalhar desde já. É um plano que vai exigir alguns detalhamentos, não é? E, portanto, vamos dizer, quero frisar mais uma vez que nos colocamos à disposição para ajudá-los a fazer isso acontecer, né? A detalhar, a fazer os detalhamentos e, portanto, a pensar que vamos dizer, um arranjo de implementação desse plano. Então, assim, quero agradecer novamente aí a oportunidade de estar aqui, de poder falar e, de novo, dizer que estou à disposição para qualquer pergunta ou questão que venha aparecer. Muito obrigado. Tivemos aí, então, palavras do professor Sidney Pioc Bernardini. Um abraço a todos da Unicamp. Professor, foi uma honra ter essa apresentação. Belo trabalho do senhor, a participação e elaboração desse plano. Ainda em tempo, gostaríamos de registrar a presença do vereador eleito, Neto Talarico, está ali acompanhando. Sucesso na sua caminhada a partir de 2021. Vereador, obrigado por estar presente nesse momento importante. Também registrar aqui a presença do nosso amigo, companheiro Oswaldo, servidor público. Na pessoa do Oswaldo, nós cumprimentamos todos os servidores públicos de Capão Bonito. Oswaldo, em particular, que nos ajuda na elaboração de decretos, leis e outras ações da Secretaria dos Negócios Jurídicos. Oswaldo, muito obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui presente também. Capão Bonito é uma das cidades, professor Sidney, que mais faz inclusão na região sudoeste. Hoje nós temos uma prova aqui, Libras. Então, na pessoa da professora Bianca, também deixamos aqui o nosso reconhecimento a esse belo trabalho que é feito. Senhoras e senhores, nesse momento, dando continuidade, conduzindo votação e articulação de discussões e sugestões, secretário Éder Danilo de Queiroz. Gostaria novamente de agradecer ao professor Sidney, que esteve conduzindo aí todo esse processo aí, desde 2018, quando os alunos da Unicamp vieram fazer serviço de campo aqui, né, no reconhecimento do município, entrevistaram pessoas, conheceram as áreas, foram visitar as áreas. Então, foi feito desde 2018 este plano aí acontecer. Hoje, para nós, é uma honra, né, termos um plano que realmente seja execuível, né, que nós consigamos, né, executá-lo nesse período aí. E gostaria de agradecer também à Câmara, que foi sempre parceira também, ao Conselho da Cidade, né? Nunca deixamos de passar, sugerir ou também acompanhar todo o nosso processo, né, democrático que foi feito, ao prefeito Marco Cittadini, que abriu, né, essa questão para ser um processo democrático, com a participação popular realmente, a população atuando realmente no desenvolvimento do plano. Então foram ouvidos todos, né? Nós podemos dizer que nós temos um plano aqui hoje participativo. Nós tínhamos esse plano em 2006, né, que foi iniciado o plano anterior, então passou de 10 anos já desse plano anterior, então temos aí um plano aí para 10 anos ou mais, né, professor, que foi planejado. Então agora eu deixo aberta a palavra àqueles que gostariam de fazer perguntas aí ao professor, sugestões, né? Essas sugestões vão ser levadas aí para discussão técnica, né? Então nós podemos aí abrir a palavra aí a todos os presentes e também àqueles que estão com participação remota. Tribuna livre aqui, para aqueles que forem fazer uso da palavra, pode usar a tribuna.
Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, gostaria de me identificar. Meu nome é Caetano Schincariol, eu sou engenheiro. Eu trabalho com o parcelamento do solo. Faz projetos de aprovações, loteamento, regularização fundiária e outros projetos de engenharia e arquitetura. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, presentes, o professor Sidney, quem mais estejam nos assistindo aqui. Eu vim aqui para dar alguma sugestão sobre os índices que foi colocado no parágrafo 2º, no item 2, item A e B. São as percentagens de área institucional e sistema de lazer na zona de expansão urbana. Eu estou falando especificamente isso porque eu estou envolvido num projeto que está situado na zona de expansão urbana. Mas as ideias que eu vou expor aqui, eu acredito que elas se estendem para também outras áreas da cidade. É colocado aqui que a área institucional deve ser de 8% e o sistema de lazer de mais 8%. O que acontece? Eu estou trabalhando num projeto que tem muita área de APP, área de preservação permanente. Isso é obrigatório, a gente tem que deixar. A Secretaria do Meio Ambiente, ela exige que a gente deixe 20% da área da gleba de área permeável. São consideradas áreas permeáveis o sistema de lazer e a área verde. O que acontece nesse caso específico? A gleba tem muito mais de 30%, 40% de APP. Ou seja, ela transcende os 20% de área permeável. E a lei está dizendo que eu tenho que colocar mais 8% de sistema de lazer. O que seria o sistema de lazer? São áreas destinadas ao lazer, como o próprio nome diz. E, por experiência, a gente aprova loteamento em várias cidades aqui da região. O que acontece com essas áreas de sistema de lazer? Eles acabam não sendo aproveitados como sistema de lazer. Muitas vezes tem lá um campo de futebol, um playground, mas ocupa uma área muito pequena. E acaba virando tudo mata. Então eu acho é um pouco elevado essa obrigatoriedade de colocar 8% para o sistema de lazer. Poderia ser feito, era fundir a área de lazer com o sistema de lazer e usar mesma percentagem que a Secretaria do Meio Ambiente Estadual ela exige. Eu fui secretário de obras do município de Boituva. Eu sei das dificuldades do município para cuidar dessas áreas verdes. Uma mata, você não precisa de muito cuidado, mas uma praça muito grande exige uma manutenção que a prefeitura não tem estrutura para fazer. Então, às vezes, a gente está achando, a gente tem uma boa intenção, que é valorizar o meio ambiente, mas os efeitos colaterais dessa boa intenção acabam sendo prejudicial para a cidade. É uma coisa impraticável. É preferível limitar a área de mata, talvez exigir que faça uma praça, sei lá, uma coisa parecida, do que exigir 8% da gleba, além da área de APP, que já é obrigatória, da área permeável, que já é obrigatória. Então, eu venho humildemente dar a minha opinião para o município em relação a isso. Eu acho que não se deve obrigar o empreendedor a deixar 8% do sistema de lazer. A minha sugestão é que você você tem que deixar 20% de área permeável. Pode ser sistema de lazer, como pode ser área verde. Essa é a minha primeira sugestão. A segunda... Isso aí para a segunda, eu acho que extremamente pertinente o que você está dizendo. Ao mesmo tempo, se a gente avaliar
8% de muito é muito, 8% de pouco é pouco. Então, é assim, incisivamente, qual é, dentro da sua visão, da sua experiência, que é importante para a gente, qual é a sugestão? Minha sugestão é seguir a legislação estadual, da Secretaria do Meio Ambiente. Nós deixarmos os 20%, e isso, o que a legislação estadual fala? Que você tem que deixar 20% de área permeável, pode ser área verde, que é mato, e sistema de lazer. Dentro desses 20%, você pode usar até 5% dessa área para equipamentos de lazer. Entendeu? Eu acho que é seguir o mesmo padrão da Secretaria do... Eu acho boa a sugestão. A segunda sugestão que eu faço é a percentagem de área institucional. O que está acontecendo na cidade? Todo mundo exige lá 3, 5. No caso, vocês estão pedindo essa área de expansão urbana, 8% de área institucional. Dentro da lógica que o senhor falou, 5% para uma área pequena é pouco, para uma área grande é muito, né? E muitas vezes isso se torna uma coisa que não vai trazer benefício para a cidade. Vai ficar uma área lá, você não vai usar e vai ter que cuidar. Entendeu? Eu acho que 8% é muito. A maior parte das cidades usa 5%, algumas usam 3%. Mas eu sugeri uma coisa muito mais interessante. Você dá a possibilidade do empreendedor fazer uma permuta, o pessoal chama de outorga onerosa. O município permite que o empreendedor use essa área na parcial ou totalmente, parcial ou totalmente. Em contrapartida, o empreendedor ele vai fornecer, ele vai estar com contrapartida um valor para serem feitos obras de interesse do município. O Poder Executivo sabe muito bem a necessidade momentânea, né? Então, você, em vez de você ter lá 10 mil metros quadrados de área lá, que você não tem o que fazer, não tem dinheiro para investir, as prefeituras estão sem dinheiro, todo mundo tem que... Eu sei por experiência, por trabalhar na prefeitura como secretário. Você tem que ir atrás de verba, atrás de deputado, para ver lá, daí você arruma lá 200 mil reais, mas a obra é 1 milhão, daí você precisa dar uma contrapartida de 800. Então, é difícil. No orçamento mesmo está tudo comprometido, não é fácil. E daí, para que você vai querer um terreno que você não vai usar, ou se você for usar, você vai usar daqui lá na frente, sem usar, você tem um monte de necessidade na cidade, você podia aproveitar isso. Um exemplo, a gente estava vindo aqui, uma câmara tão bonita dessa, eu achei bem bonita, né? Para a gente entrar aqui a rua no centro não tem asfalto. Não era melhor pegar uma parte desse dinheiro, dessa área, e asfaltar? Estou dando só um exemplo. O empreendedor, na verdade, é ele que corre o risco. Ele que vai arriscar, ele que vai pôr o dinheiro dele lá, e vender, beleza. Se não vender, o prejuízo é só dele. Então, o empreendedor ele tem todo o interesse de fazer um produto bem feito para poder vender. Então, não seria mais interessante, ao invés de ele dar uma área de 10 mil metros quadrados, dar uma área de 2 mil metros quadrados, faz uma creche bem bonita para o município, não é mais útil? Não é mais interessante? Isso, muitos municípios têm feito uma legislação para esse tipo de situação, tem dado muito certo. Então, eu acho que é um momento de aproveitar essas boas ideias que tem por aí e implementar nesse plano diretor. Então, eram essas as sugestões que eu gostaria de dar. Eu gostei muito da explanação do professor Sidney. Eu acredito que a principal... fiz uma viagem para Berlim, na Alemanha, e lá é muito interessante, porque você tem a antiga Berlim Oriental e a antiga Berlim Oriental. Então, daí você consegue ver a diferença entre as duas
partes da cidade. A Berlim é a lista onde que o governo dava as regras. Você vê lá as avenidas largas, bonitas, tá? Bem legal. Só que as casas, tudo igualzinho, tudo feio, sabe? Aí você vai na Berlim Ocidental, aquele trânsito, aquelas avenidas todas congestionadas, mas as casas, os prédios, o comércio, é tudo lindo. Eu imagino que a gente tinha que fundir as ideias do empreendedor com as ideias do município, chegar no meio termo. Não pode ver o empreendedor como um cara que vem aqui para ganhar dinheiro, está querendo explorar. Pelo contrário. Não adianta fazer um plano diretor bonito, falar assim, ó, aqui vai ser isso, vai ser aquilo, mas se o dono daquela terra não quiser fazer nada, não adianta nada. Agora, se o dono da terra vem com um projeto, ou ele, um parceiro que arruma, vem com um projeto que é super bonito, mas está um pouco diferente do plano diretor, isso que é interessante para a cidade, porque vai acontecer, é prático. Entendeu? Então, a legislação ela tem que ter essas ferramentas para que exista um diálogo, claro, tem os limites, não vamos exagerar, entre o poder público e o poder privado. Então era isso, irmão, não quero me prolongar mais, obrigado pela atenção de todos. Agradeço aí a sugestão. O senhor é residente em Capão Bonito, não? Oi? O senhor reside em Capão? Não, eu trabalho em Capão, sou de Boituva. Ah, sim. Beleza. Agradecemos, então, a participação do senhor. Eu que agradeço. Passo, então, para a próxima sugestão e depois eu abro a palavra ao professor Sidney para fazer as considerações técnicas. Boa noite. Professor Sidney. Sim. Meu nome é Edna, moradora aqui de Capão Bonito há 53 anos. E o meu interesse nesse momento somente diz respeito à Vila Santa Isabel, como está aqui no nosso... mais perto. Muito bem. Uma das coisas, professor, que eu gostaria que talvez vocês revejam foi com a maneira com que está denominando aqui a Vila Santa Isabel, excluídos do espaço consolidado. E tem outros aqui que falam que lá é só de moradores vulneráveis. Eu não sei se o senhor conhece o bairro, teve a oportunidade. Lá nós temos mais de 300 moradias, todas muito bem edificadas. Lógico, tem algumas casas, sim, que são um pouco mais vulneráveis. Essas são algumas áreas invadidas, vou dizer até de áreas verdes. Mas a grande maioria dos moradores nesse bairro tem moradias muito boas e muito bem amparadas até economicamente. Então, já temos 300 moradias aproximadas, quase 80 construções em andamento, uma população de quase 1.000 pessoas nesse bairro. Outra coisa que nós temos também é que diz que lá precisa de regularização fundiária. Lá não precisa. Todos os lotes daquele bairro têm matrícula registrada no cartório de registro do município. Então, lá não temos necessidade nenhuma de regularização fundiária. Agora, a outra questão, um grupo já foi até conversar com o engenheiro Rodrigo, né? Com o engenheiro Rodrigo, porque nós não conseguimos definir nos mapas em anexo, quem sabe o outro senhor que veio falar antes, mais experiente, qual é a expansão urbana, a expansão consolidada, centralidade linear, sim, centralidade, sim. Mas ficou uma dúvida entre urbanização consolidada e expansão urbana. Pelo seguinte,
Aí vem o quadro 1 no anexo, que é do parcelamento do solo da macrozona urbana. E lá na expansão urbana diz, testada mínima 8, e na urbanização consolidada 5. Então, nós gostaríamos de saber realmente qual é, vou dizer o bairro Santa Isabel, mas tem outros bairros aqui também que nós não conseguimos definir no mapa. Entendeu? O engenheiro Rodrigo nos deu uma informação, disse que iria arrumar no mapa e até hoje não houve essa correção. Então, gostaria de saber o bairro Santa Isabel se está na urbanização consolidada ou na expansão urbana. Porque se ela estiver na expansão urbana, nós gostaríamos de conversar depois melhor sobre isso. Agradeço a atenção, muito obrigada. Agradeço a professora Edna aí pela sugestão e passo a palavra então ao professor Sidney Pioc, e se o Rodrigo tiver também presente de maneira remota, ele também pode fazer as considerações técnicas aí pertinentes às duas colocações aí presenciais. Olá, boa noite aos participantes que fizeram as questões, agradeço. Eu só não me recordo os nomes das pessoas que falaram, peço desculpas porque eu não registrei. Mas eu vou tentar, assim, de uma forma geral, tentar explicar e para que fique claro um pouco o porquê dessa proposta, porque ela foi feita dessa forma, né? Bom, primeiro, é preciso entender que nós, no Brasil, temos uma lei federal que regula a questão do parcelamento do solo, né? É uma lei que ela se aplica a todo o território nacional. E ela é uma lei de 79, ela sofreu modificações, né, em 1999, e essas modificações tiveram muito a ver com a própria redefinição do papel do município no seu ordenamento municipal. O que eu quero dizer com isso? Antes de 99, nós tínhamos parâmetros definidos na lei federal, né? Inclusive com porcentagens mínimas de áreas públicas que deveriam ser destinadas nos planos de loteamento, né? Essa porcentagem mínima era equivalente a 35% da gleba. E isso tinha que ser atendido, né? Todos os loteamentos que foram feitos até esse ano tinham que atender. O que em 99 aconteceu? Essa lei sofreu alterações e, dirigiu aos municípios, uma vez que os municípios passaram a ter a obrigação de fazer seus planos diretores, a obrigação dos municípios determinarem essas porcentagens em relação às destinações de áreas públicas, né? E o que essa alteração fez? Determinou que os municípios pensassem nos seus planos diretores as porcentagens equivalentes de áreas públicas relacionadas com as densidades populacionais previstas nestas áreas definidas para expansão urbana ou para parcelamento do solo. Então, vamos dizer, nós estamos um pouco seguindo, né, ao pensar, né, parâmetros específicos de destinação de áreas públicas, estamos seguindo o que determina a lei federal, né? Muito embora nós tenhamos outras leis e outras normas que, vamos dizer, regem esse espaço, né? Como o engenheiro, né? Infelizmente eu esqueci o nome, como ele citou,
de cunho estadual, relacionado com as exigências de licenciamento, mas, por hora, né, nós temos obrigação de atender e obedecer à legislação federal, né? Então, não podemos, de forma alguma, abrir mão desses parâmetros de destinação de áreas públicas, uma vez que a legislação federal exige isso. Ora, a porcentagem de 8%, ela, evidentemente, ela está relacionada a partir de dois aspectos que eu quero frisar aqui, né? O primeiro é a questão das necessidades futuras que essas áreas de expansão vão ter. Então, áreas de expansão são áreas de novos loteamentos. São pessoas que vão para lá e que vão precisar de equipamentos públicos, que vão precisar de áreas verdes, áreas de praças, de áreas de lazer, não é? Muito bem, né? Se nós não fazemos essa destinação, essas pessoas elas vão ficar, né, desassistidas em relação a isso, né? Então, vamos ver, a questão, principalmente da porcentagem, tem a ver com isso. E tem a ver com outro detalhe, né? Eu lembro, porque eu já trabalhei muito em elaboração de leis, de leis de parcelamento do solo, leis de planos diretores, e esses parâmetros, né, eles, no passado, eles eram ainda muito maiores do que esses que foram propostos, né? Se você pegar as leis municipais, boa parte das leis municipais que foram feitas depois de 1979, até, vamos dizer, 1999, quando essa lei federal ela se alterou, as leis exigiam, no mínimo, 10% para áreas verdes, né? E, como o próprio engenheiro mencionou, de fato, as áreas institucionais a exigência era de 5%. Ora, o que acontece? Em geral, né, o que se percebeu é que esses 5% de área institucional muitas vezes não era suficiente para a construção de um equipamento público necessário, como, por exemplo, uma escola municipal ou uma unidade de saúde. São unidades, são equipamentos que são imprescindíveis para a população que vai residir naquele novo local, né? E, evidentemente, isso não pode ser um ônus do poder público ter que adquirir esse terreno futuramente. Esse terreno ele tem que vir a partir do processo de parcelamento do solo, que é definido pela lei federal, né? Então, vamos dizer, a questão relacionada a quem vai implantar, ou quem vai construir o equipamento, quem vai construir a praça, vamos dizer, essa é uma questão que se coloca dentro do plano diretor, mas, vamos dizer, existem várias possibilidades. Existe a possibilidade da parceria com a iniciativa privada, existe a possibilidade do próprio governo estadual implantar esse equipamento lá, né? Na maior parte das vezes, equipamentos públicos de educação, por exemplo, são implantados pelo governo do estado, mas a partir de próprios municipais, a partir de imóveis que são, vamos dizer, advindos desse processo de parcelamento do solo que acontece, né, que acontece a partir do que determina a lei. Então, vamos dizer, só para encerrar, né, quer dizer, evidentemente que eu entendo a questão que foi colocada, entendo, sou sensível a essa questão, porque eu sei que realmente é muito difícil fazer o parcelamento do solo com tantas ressalvas, porque realmente uma parte da APP tem que ser destinada, vamos dizer, áreas permeáveis elas têm que ser destinadas, mas, vamos dizer, a própria área de lazer, parte dela pode ser permeável, né? A própria área, vamos dizer, do empreendimento pode ser permeável. Inclusive, nós incluímos parâmetros de permeabilidade nos lotes, que é exatamente para atender essa prerrogativa.
Por outro lado, quer dizer, as áreas de APPs, elas não podem ser consideradas, elas não podem computar como áreas de lazer, porque elas são áreas que têm que ser, de fato, reservadas para a proteção ambiental, né? São áreas de proteção permanente. Então, a legislação não permite que essas áreas sejam usadas para o lazer. Então, assim, eu sou sensível, nós somos sensíveis a isso, mas é uma questão que precisa ser cuidadosamente pensada. Claro que talvez seja o caso de pensar aí, rever esses parâmetros, mas, vamos dizer, acho, pelo menos em termos técnicos, que prescindir desses parâmetros não vejo como, porque precisamos atender ao que obedecer o que a legislação federal determina, né? Então, essa é um pouco a resposta que eu queria dar a essa primeira questão que apareceu. E em relação à segunda questão, né, claro que peço desculpas, às vezes, pelos termos que são usados, né? A gente, às vezes, usa termos que também são dados pelas próprias instituições de pesquisa, né? E a gente tem, se vocês forem no todo o material produzido da leitura técnica, nós nos baseamos muito no material que foi produzido pelo IBGE, pela Fundação SEAD, e que, vamos dizer, embora muitos deles já desatualizados, porque foram produzidos ainda em 2010, no último censo, né? Então nós estamos em 2020 já se passaram 10 anos. Então, evidentemente que em 10 anos muita coisa muda, né? Por outro lado, né, a gente tinha que se basear em alguma base de informações. Então, no caso da Fundação SEAD, a Fundação SEAD ela se utiliza de dados do IBGE para determinar aí alguns indicadores, né? E esses indicadores mostram situações que a gente chama de baixa vulnerabilidade e de média e alta vulnerabilidade. Então, nos baseamos nisso, sem dúvida. Claro que posso dizer que ali não existe situações de alta vulnerabilidade, não é essa a questão, mas sabemos, e isso consta, vamos dizer, no material de leitura, que a Avenida Santa Isabel ela não tem a infraestrutura completa, né? Parece-me que não há todas as redes instaladas, ou pelo menos de algumas redes de esgoto, né? E, vamos dizer, vamos dizer, essa problemática, né, é o que torna o assentamento em questão irregular, né? Claro que a questão dos títulos é uma dimensão importante, todos têm títulos, têm matrículas, porque esse loteamento foi registrado em cartório. No entanto, não teve toda a infraestrutura instalada. O fato de não ter toda a infraestrutura instalada, na minha concepção, torna esse assentamento irregular. Ele precisa ter aí um processo de regularização para que ele contenha toda a sua infraestrutura, e, no caso, infraestrutura exigida por lei, né? Desde a lei federal, como eu mencionei, a 6766, a lei federal de parcelamento do solo, até todas as outras leis que vieram a posteriori, incluindo as leis que tratam da regularização fundiária, incluem a questão da infraestrutura como uma questão importante no aspecto da regularização. Então, vamos dizer, é claro que aqui, como eu falei no começo, o plano diretor ele não entra em muitos detalhes importantes, porque não é o caso, mas ele aponta para questões importantes que precisam ser resolvidas, que determinem aí algum encaminhamento, né? E, claro, isso eu acho que tem que ser definido, né, a partir aí enfim, de como o poder público vai pensar isso, vai determinar, e como isso vai ser feito, né, ao longo dos próximos anos.
As alternativas são várias. A questão é que, se há aspectos deficientes, esses aspectos deficientes eles precisam ser, não podem ser escondidos, né? Eles precisam ser, de alguma forma, apontados, né? O nosso dever aqui é apontar e, vamos dizer, e trazer aí uma perspectiva de solução futura, né? Então, é basicamente isso que eu queria responder. Também tem a pergunta se essa área ela fica dentro da expansão ou da área de consolidação, né? Na verdade, ela está ali na área de consolidação, na área consolidada. Ela não está na área de expansão, né? A área de expansão são as glebas que ainda não foram parceladas. São todas as glebas ainda não parceladas. Essas são as áreas de expansão. Então, portanto, os parâmetros tentam, né, trazer um pouco mais de uma situação geométrica de lote um pouco mais adequada. Por isso, a testada de 8 metros. O lote de 5 por 25 é um lote muito ruim do ponto de vista geométrico. E, no entanto, né, foi um tipo de lote adotado massivamente no nosso território nacional, em decorrência do que a legislação federal, né, definiu lá em 79, né, com o lote de 250 metros quadrados, né, que é um lote também talvez muito grande e, vamos dizer, que possui uma geometria um pouco, né, e a sua divisão em 2 lotes de 5 por 25 acabam determinando um lote muito estreito, que causa muitos problemas na edificação que vai ser implantada a posterior. Então, foi um pouco isso que foi pensado. Agora, como a cidade já urbanizada, já loteada, consolidada, existe uma estrutura, né, definida a priori, então, vamos dizer, ali se determinou o lote de 5 por 25, que é, conforme a gente levantou, é o lote padrão que existe, que já está instalado, que já está implantado, né, para efeitos, inclusive, de desdobro, de desmembramento, havendo a necessidade. Então, vejam, essas questões estão aparecendo, eu acho que eu fico muito feliz, fico bastante entusiasmado de saber que, né, uma discussão e um debate em relação. E, claro, hoje o momento seria de aprovar, né, esse projeto de lei aqui, mas vejo que ainda há a possibilidade de alterações, né, que sejam solicitadas, que sejam pertinentes, mesmo porque esse projeto ainda vai para a Câmara, e a Câmara ainda vai ter que fazer também todo um processo de consulta, participação. Então, claro que, vamos dizer, o que eu estou querendo dizer aqui, da minha parte, pelo menos como consultor, né, estou totalmente aberto para discutir essas questões, mas, enfim, eu estou colocando aqui as questões que, tecnicamente, couberam a nós pensar, né? Então, espero que tenha respondido e, enfim, estou aqui à disposição de vocês. Agradeço a explanação do professor Sidney Pioc, né? Gostaria de saber das pessoas que fizeram as colocações, se querem alguma dúvida, né? Pode também estar perguntando para o professor Sidney. Pode fazer uso da tribuna. Só queria reforçar uma questão, essa questão da obrigatoriedade de a prefeitura definir quanto tem que ter de área institucional. Não, a legislação federal, o próprio professor explicou isso. 99, até 99, a própria legislação definia o percentagem de área pública.
Em 99, a sabedoria da democracia, ela entendeu que quem conhece os problemas da cidade são vereadores, prefeitos. Então, ela transferiu essa prerrogativa para o município. Então, a cidade, ela pode fazer, sim, uma legislação dizendo que ela quer trocar aquela área por uma outra obra ou pagamento, que se chama outorga onerosa. Eu falo isso porque tem muitas cidades que já fazem isso. Você não é a prefeitura não é obrigada a dizer assim, ó, você vai ter tantos % de área institucional. Ela é obrigada a dizer que ela quer de área pública. Eu quero tantos % de sistema viário, eu quero tantos % de área verde, eu quero tantos % de tal área pública. Não especificamente área institucional. Então, existe essa possibilidade, sim. Então, vocês podem pensar nessa alternativa. É que nessas explanações, às vezes, não fica claro isso, entendeu? Mas, a partir de 99, a prerrogativa para definir as percentagens de cada zona é do município. Eu só queria esclarecer, talvez eu tenha me explicado mal, mas eu não lembro de ter falado em nenhum momento que a gente podia fazer alguma coisa em área de preservação permanente, professor. Não pode, área de preservação permanente, como o próprio nome diz, eu falei que você pode usar área verde. Não, área verde não necessariamente é uma área de preservação permanente. Sistema de lazer. Eu queria esclarecer isso para questão de definição. Eu não falei isso. Se eu deixei entender isso, eu retiro, eu me expressei mal. Obrigado. Agradeço a participação. Só reforçando a questão das porcentagens, nós vamos sentar com a equipe técnica, verificar essa questão, mas hoje nós temos um problema sério no nosso município, que é a questão de área. Quando nós recebemos, por exemplo, um recurso do governo federal, governo estadual, o que acontece? Nós não temos áreas institucionais que nós podemos usar para isso hoje. Nós temos que fazer o quê? Desapropriação. Desapropriação é criar um custo para o município. Além de eu desembolsar um valor de recurso próprio do município, eu ainda tenho que adquirir o terreno, adquirir o próprio municipal. Então, para o município, né? Então, isso foi pensado dessa forma também, entendeu? De futuros, né, empreendimentos terem já áreas institucionais que não vão gerar mais custos, né, para o município, com a implantação de equipamentos públicos como saúde, educação, né? Que hoje é um problema sério aqui no nosso município, a questão de área. Hoje nós não temos área institucional que nós podemos usar. Nós temos que adquirir áreas para construir creche, adquirir áreas para construir postos de saúde. Então, eu acho que esse percentual, essa questão, ela tem que ser bem avaliada para que no futuro, né, porque o planejamento aqui é para 10 anos, é para mais que 10 anos, né? Então, isso eu acho importante frisar, né, para que o município não seja penalizado lá na frente, igual nós estamos sendo penalizados, que às vezes nós temos que devolver recursos do governo federal, governo estadual, por não ter matrícula, não ter imóvel registrado no nome da prefeitura. Então, isso também eu acho que tem que ser levado em consideração. Passo também novamente ao professor Sidney, se ele quiser fazer mais alguma colocação referente a essa questão. A senhora Edna não tem mais questionamentos, né? Aí depois nós podemos passar a palavra ao Conselho da Cidade e aos delegados para fazer a apreciação do projeto, né? Se aprovado, ele será encaminhado à Câmara de Vereadores para discussões. A Câmara também tem toda a liberdade para fazer audiência pública, ouvir a população. Não é uma coisa que será votada assim a toque de caixa. A Prefeitura ela começou em 2018 e vai entregar o projeto de lei ao Legislativo, que tem a prerrogativa de aprová-lo, alterá-lo, fazer as emendas necessárias. Então, é uma prerrogativa aí do Legislativo. Nós vamos apresentar nosso projeto à Câmara, entregar à Câmara, e ela pode marcar as audiências públicas, podem ouvir os técnicos, igual o professor colocou lá a Unicamp à disposição, né,
para implementar isso. Eu acho muito importante isso, professor, né? Então, vamos estar à disposição aí, a Unicamp, a Secretaria de Planejamento, para qualquer tipo de discussão aí nessa questão de implementar. Mas não impede que esse projeto seja encaminhado à Câmara Municipal para discussões futuras. Então, passo para o professor Sidney para consideração. Então, sobre ainda essa questão da lei federal, eu quero lembrar o seguinte: de fato, em 99 existe essa alteração que abriga toda uma alteração que vinha sendo feita desde 88, trazendo para o nível do município a prerrogativa de definir, determinar o seu ordenamento territorial através dos planos diretores e da legislação urbanística. Sem dúvida que isso aconteceu e foi muito bem recepcionado por todos os municípios, por todas as prefeituras, e foi muito comemorado também na medida em que, vamos dizer, dá ao município a possibilidade de pensar esses parâmetros a partir de sua própria realidade. Uma vez que o território nacional é imenso, né? Vocês imaginem, um único parâmetro que serve para a Amazônia, serve para o Rio Grande do Sul, serve para São Paulo, serve para Mato Grosso, enfim. E as realidades são completamente diferentes, não é? Mas, por outro lado, esta alteração de 99, ela não prescindiu o município de estabelecer esses parâmetros, tanto de áreas verdes como de áreas institucionais. A lei federal ela deixou de determinar qual é a porcentagem mínima, mas determinou que o município definisse esses parâmetros e essa exigência a partir dos níveis de densidade previstos na medida em que essa urbanização se dê. Ou seja, essas áreas são áreas de expansão urbana, são áreas que vão receber população a partir dos novos parcelamentos do solo. Portanto, elas terão uma nova densidade populacional e é essa densidade populacional que define, portanto, as porcentagens necessárias de áreas públicas a serem destinadas. Ou seja, o município, se ele não determinar em lei a quantidade de áreas públicas, tanto de áreas institucionais como de áreas verdes, ele está desobedecendo o que determina a lei federal, né? Então, é isso que eu queria deixar claro. É uma questão, não é uma questão opcional, né? Embora tenha deixado a critério do município definir quais são esses parâmetros, não é uma opção prescindir dessas áreas. E, evidentemente, que o próprio Éder falou, né? E isso, conhecendo as nossas cidades, conhecendo as nossas realidades, nós sabemos muito bem. Claro, tem aí uma questão que bom, muitas vezes as áreas públicas são mal mantidas, elas não são aproveitadas, né? Acabam se tornando áreas também ociosas. Por outro lado, quando há necessidade de implantação de equipamentos públicos comunitários, né, essa implantação ela demanda a existência, a priori, dessas áreas que estão, vamos dizer, já destinadas, delimitadas a partir do plano do loteamento que é implantado. Né? Então, é isso que eu queria só destacar para que, vamos dizer, não fique a gente não caia no erro de achar que a lei de 99, né, prescinde que essas áreas elas não tenham que ser destinadas. Não é isso. Elas precisam ser destinadas. Há uma exigência que a legislação municipal determine que essas áreas sejam destinadas. E aí, claro, a questão da quantidade fica a critério do município, mas a partir das densidades
estão ali, das necessidades populacionais que estão ali previstas, né, dentro dessa área. É isso, obrigado. Muito obrigado aí, professor. Então, ficou esclarecido aí a questão, a sugestão. Nós vamos passar agora, eu gostaria de... Antônio, você sabe se os dois delegados estão aí participando? E os dois delegados, tem mais algum delegado aqui presente que foi eleito nas pré-conferências? Não? Então, nós temos aqui 4 representantes do Conselho Municipal das cidades e 2 delegados que vão fazer a votação do projeto de lei. Então, eu passo a palavra aqui ao presidente do Conselho para ele que conduza essa votação. Muito bem, muito obrigado, professor Sidney, pela sua explanação e as considerações. Antes de partirmos para essa questão legal, eu quero dizer o seguinte. Eu fiquei muito sensível às colocações que você fez. A princípio, entendo extremamente pertinentes sob o ponto de vista do empreendimento, do investimento que hoje se é obrigado a fazer. Né? Se nós tivéssemos essa obrigação antes, nós não teríamos o Santa Isabel do jeito que está lá. Né? Se o loteador fosse obrigado a fazer toda a infraestrutura. Mas entendo que a exigência na lei, como diz o professor, ela tem que existir. Mas existir dentro de uma realidade sob o ponto de vista da legislação atual e sob o ponto de vista do interesse do município em relação ao interesse do empresário. Nós temos que ter um cuidado muito grande quando passamos a fazer exigências exorbitantes a quem vem investir na cidade. Nós temos que buscar um meio termo, nós temos que buscar uma situação que contemple, né, toda essa situação criada. Então, eu quero encaminhar, aproveitando, inclusive, a presença do nosso amigo Neto, vereador eleito para a próxima legislatura. Muito importante a sua presença aqui hoje. E eu quero aproveitar a sua presença para dizer que nós teremos uma nova discussão dentro de um fórum ideal que é o Poder Legislativo, que é a Casa Legislativa, né? Que é a casa que representa toda a nossa população. Então, eu quero dizer a você, Neto, que assuma isso para a gente continuar com essa discussão logo no início da nova legislatura. E eu quero me colocar à sua disposição, não como presidente do Conselho, mas também como presidente da Associação Comercial da nossa cidade, para que a gente possa se aprofundar, principalmente eu. Gostaria de me aprofundar mais com seus conhecimentos nesta situação, para poder colaborar de uma forma mais efetiva nas futuras discussões que teremos a respeito do plano diretor aqui dentro da Câmara Municipal. Certo? Rosângela está remota. Uma das nossas delegadas pediu a palavra. Pois não, Rosângela? Boa noite. Desculpe interromper, mas só uma observação. Para quem conhece a Vila Santa Rosa e o INSS, o terreno do INSS ele foi desapropriado. Ele vamos dizer, acho que ele novo, eu não sei quanto tempo ele tem, porque eu não morava aqui, apesar de estar morando hoje na frente, a minha família é daqui, e eu vim para cá, voltei para a cidade, né? Saí pequeno e voltei para a cidade agora. E eu sei que ele não deve ter aquele terreno, uns 25 anos para cá, que meu avô morreu, meu avô doou o Parque das Águas para que ele fosse feito o que ele é hoje. Para quem não conhece, o Parque das Águas é uma área de lazer.
sei se o professor Sidney conhece, né? Isso, então. E ali, o que eles fizeram? Eles desapropriaram parte da viúva, né? E tiveram que pagar para obter a área que o senhor está falando. Quer dizer, esse problema não vem de hoje. Esse problema é aquela história. Quem não conhece o seu passado não sabe para onde vai. Então, eu tenho que concordar com o senhor que realmente a legislação foi estudada, alguém fez uma legislação, porque realmente ela teve muito estudo antecipado para que fosse feita uma legislação em cima. Então, não foi uma coisa assim de que, principalmente uma legislação federal, quando ela se posiciona, é porque ela é de âmbito nacional. Ela atinge vários localidades e ela é uma coisa de Brasil, vamos dizer. Tá certo que eu tenho uma diferenciação de cidades, estados, mas a lei ela tende a ser direcionada para a população que tem aquele perfil, que é o brasileiro e que se posiciona da maneira como nós estamos, né? Então, eu acho que ela foi bem pensada quando ela foi feita. E dá para se observar isso quando você vê que o passado é esse. Todas as áreas que tem, que são utilizadas, elas foram desapropriadas. Quer dizer, quase todas. As que eu conheço, pelo menos, sim. Obrigada pela palavra. Desculpa. Boa noite. Obrigado, Rosângela. O professor quer fazer alguma consideração? Não quero fazer, não. Tá tudo bem. Obrigado. Ok. Então, a nossa proposta é que o Conselho Municipal da cidade encaminhe o projeto para a Câmara de Vereadores e participemos todos juntos do novo fórum de discussão, já com a indicação do nosso futuro vereador, já vereador eleito, né, para a próxima legislatura, que seja aí o nosso condutor deste processo dentro da Câmara Municipal, e a gente retoma essas discussões depois de uma conversa nossa, como eu te falei, eu quero me inteirar mais, e vamos juntos discutir aqui na Câmara Municipal todas essas questões que foram levantadas. Ok? Érica, tudo bem? Wagner? Éder? Muito bem. Então, os dois delegados, ok? Muito bem. Então, por unanimidade, o Conselho dá por encerrado a sua participação nesta fase do projeto, encaminha o projeto à Câmara Municipal e estaremos juntos, Conselho, Associação Comercial e quem mais se interessar na discussão aqui dentro, junto com o vereador Neto, no próximo ano. Gostaria, então, de fazer o encerramento do nosso fórum. Gostaria de agradecer ao presidente do Conselho, à vice-presidente, senhora Érica, aos participantes aqui hoje presentes, ao vereador eleito Neto, que vai ter aí um grande trabalho aí na condução disso, mas a Secretaria de Planejamento, na pessoa do Rodrigo, a Unicamp, estão aí à disposição para auxiliar. Agradeço ao professor Sidney por todo esse trabalho aí que o senhor desenvolveu nesses 2 anos aí, 3 anos, né, quase já, nesse processo aí do plano diretor. Agradeço ao engenheiro Rodrigo, que foi o coordenador desse processo, né? Então, a todos que estavam envolvidos, aos representantes aí da Secretaria Municipal de Planejamento, funcionários municipais, ao governo municipal e, principalmente, a pessoa que deu a liberdade para isso acontecer, que é o prefeito Marco Cittadini, que teve essa iniciativa, quis mudar, quis colocar esse projeto em discussão. Então, isso eu acho muito importante, a participação dele. Foi ele que iniciou, foi ele que deu a liberdade à Secretaria de Planejamento para começar. E hoje nós estamos aqui aprovando no Conselho da Cidade, de forma participativa, democrática e ouvindo a população. Então, vamos encaminhar na segunda-feira já
o projeto de lei, a Câmara Municipal, que terá aí todo um processo aí para avaliar, estudar, fazer audiências públicas. Nós não queremos nada a toque de caixa. Ah, não, tem que aprovar esse ano, não. Tem que aprovar da forma que tem que ser feita, ouvindo a população, ouvindo as áreas técnicas e, porque não é uma coisa para amanhã, mas é uma coisa para o futuro aí de Capão Bonito. Então, a gente agradece a todos, muito obrigado mesmo pela participação, obrigado aos presentes e vamos aí à próxima. Obrigado, até mais.